Olá, bom dia! Na semana passada, nós falamos sobre a história do movimento sindical e do papel dos sindicatos na defesa dos direitos dos trabalhadores, especialmente agora que a reforma trabalhista foi aprovada. Hoje, nós vamos entender mais sobre a história do Sinteste-RN e como ele tem atuado nesses 26 anos de trajetória. E para quem não sabe, o Sinteste é o sindicato que representa os servidores técnico-administrativos da UFRN e o FERSA. Para conversar comigo, convidamos Manuel Euflauzino, que é coordenador do Sinteste-RN, e José Rebouças, que é servidor da base do Sinteste-RN e também foi um dos fundadores do sindicato. A eles eu dou o meu bom dia para a gente falar sobre esse assunto que sempre eu abro o programa dizendo isso, que é interessante que as pessoas entendam, né, primeiro, de onde vêm as coisas e tudo mais, para que haja uma crítica construtiva, ou se quer fazer parte, ou se não quer fazer parte. E essa coisa do sindicato agora está sendo muito importante, né, nesse papel político da vida do cidadão, né? Euflauzino, é básico perguntar, né? Como é que nasceu o Sinteste? Qual foi aí o pontapé inicial há 26 anos atrás? Bom dia, minha jovem, bom dia para os telespectadores. Esse momento é um momento importantíssimo na vida do nosso Sinteste, né? O Sinteste completou 26 anos há pouco tempo. E o sindicato, ele nasce a partir da Constituição de 88, porque antes nós não podíamos ser sindicalizados, o servidor público não podia ser sindicalizado. Sim. Então, a associação representava, os trabalhadores se organizavam dentro das associações, né, que hoje atualmente a FURNE, e aí com a advindo da Constituição de 88, ganhamos o direito de sindicalizar os trabalhadores, os servidores públicos serem sindicalizados. Em 89 nós participamos de um congresso da FASUBRA, que é a nossa federação, ficamos no Pacaembu, e de lá foi feita uma grande discussão do projeto Sinteste. O projeto Sinteste era a proposta de transformar associações em sindicatos. Ao retornar para o Rio Grande do Norte, começamos uma grande discussão, formulamos cartilhas, reuniões setoriais, reunimos muitas vezes, eu e o companheiro Rebouças aqui, os outros companheiros que fizeram a parte desse primeiro momento do nosso sindicato. E aí, em 12 de abril de 91, surge no nosso congresso a aprovação do nosso Sinteste. Completa agora 26 anos de luta, 26 anos de atividade, de ação junto à nossa base, somos trabalhadores da UFRN, e desde o primeiro momento o FESA, que na época era ESAM. Os companheiros da ESAM vieram aqui com a gente na formação, fizeram parte da primeira direção, fazem parte da direção até hoje, porque nós temos delegacia sindical lá em Mossoró. Mas naquele primeiro momento, exclusivamente dentro da direção estadual, temos o companheiro da UFESA, agora o FESA, mas na época era ESAM, nessa construção do nosso Sinteste. Nós vamos falar bem sobre isso hoje, sobre essa história toda. José Rebouças, né, que já esteve à frente do Sinteste. O sindicalismo no serviço público é diferente do sindicalismo nas categorias privadas? Você que aí já esteve à frente, explica um pouquinho para quem está em casa. Em relação à organização sindical, os trabalhadores se organizam de várias formas e tem uma base distinta na legislação. A lei que normatiza os servidores privados é uma e a dos servidores públicos é outra. Isso facilitando e dificultando para ambas categorias, dizer assim. Os trabalhadores no serviço público, após a Constituição de 88, ganharam com aquela carta magna o direito de sindicalização, a livre organização, e isso tem facilitado muito as relações de trabalho com os patrões, que é o poder público através dos governos municipais, estaduais e federal, enquanto que na iniciativa privada essa relação é mais difícil, o patronato oprime mais, as dificuldades são maiores na negociação, mas cada uma dessas categorias tem suas distintas formas de agir. Então, existe essa base. Agora, e de organização também, né? Isso. Os trabalhadores públicos têm mostrado durante a história que desenvolvem mais suas lutas em função dessa própria legislação, enquanto os privados têm mais dificuldades, são demitidos, enquanto os públicos têm estabilidade, entre outros. É verdade. Euflauzino, o Sinteste tem uma direção colegiada, né? O que isso significa? Isso é importantíssimo para os trabalhadores, porque a partir desse novo entendimento abrimos mão daquela questão da figura do presidente. O presidencialismo, que era, vou dizer... Questão de hierarquia, né? Isso, era
a figura máxima do sindicato. Sim. Ele, vamos dizer assim, centralizava as decisões e as outras pessoas acompanhavam. Mesmo tendo um presidente mais democrático, mas de qualquer forma a figura do presidente era uma figura centralizadora. Sim. A colegiada não, a colegiada você distribui as tarefas, além da responsabilidade e o compromisso de todos, fazer com que o sindicato funcione de forma igual para todo mundo. Então, vamos chamar, um poder na paralela aqui, na horizontal, onde todo mundo tem a mesma capacidade, a mesma forma de mandar, o mesmo direito e a mesma responsabilidade no sentido de defender os trabalhadores como um todo. Então, a direção colegiada é importantíssima no sentido de distribuir para cada participante da direção a responsabilidade de ser um bom representante da sua categoria. Sim. Certo? Então, não deixar só na mão de uma figura como de caráter presidencialista, porque isso dá muito poder a uma pessoa e no todo tem gente que usurpa o direito dos outros. Sim. Ou, vamos dizer o seguinte, não é democrático o suficiente para distribuir ou socializar as decisões de uma diretoria. E a nossa não, uma diretoria colegiada, todo mundo com poder igual, todo mundo com direito igual, todo mundo com a responsabilidade igual. Então, colegiadamente, no sistema colegiado, a gente divide tarefas para que todo mundo tenha o mesmo papel dentro da direção do sindicato. Pega um pouco do que eu vou falar com Rebouças agora. Dentro do sindicato existem instâncias que devem ser respeitadas, como as assembleias, né, os congressos, por exemplo, o Consinteste e o Confasubra, né? Qual a diferença, basicamente, entre eles? Ao contrário que o senso comum pensa, que a diretoria de um sindicato é a instância mais importante, não é. Ela está na hierarquia, onde o Congresso Estadual é a instância maior a nível estadual. Já em nível federal, é o Congresso Nacional da Fasubra, que nós chamamos de Confasubra. Sim. Então, essas instâncias, ela tem uma hierarquia verticalizada de cima para baixo, onde a direção do sindicato fica lá na base das deliberações. Aí nós temos o Congresso Nacional, que se reúne a cada 2 anos, sim, que dita e aprova a política para aquele próximo período, a política do plano de lutas, a política financeira do sindicato, a política administrativa e a política propriamente dita, que é a sindical, para fazer acordos ou não com o governo. Vem o Congresso Estadual, que é a instância em nível do Estado, no nosso caso o Rio Grande do Norte, que nós temos o sindicato, sua sede aqui em Natal, e temos delegacias sindicais, como Mossoró, Currais Novos e Caicó. Além disso, nós temos a Assembleia Local, sim, por local de trabalho, também como uma instância verticalizada, além de Conselho de Representantes, e aí sim vem, por último, a direção, que é uma executiva. Ela executa o que essas instâncias superiores deliberam. Entendi. E hoje o nosso assunto é sobre o histórico dos sindicatos. E você que quer saber mais sobre esse assunto, sindicalizar-se ou não, é bom entender. E daqui a 30 segundos a gente já volta continuando com esse assunto. Fica aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a história do Sinteste RN e a importância de ser sindicalizado, com a presença de Manuel Flauzino, que é coordenador do Sinteste RN, e José Rebouças, que é servidor da base do Sinteste RN e um dos fundadores do sindicato. Nos seus 26 anos de trajetória em defesa do servidor técnico-administrativo da UFRN e UFERSA, o Sinteste realizou diversas greves. Saiba mais na matéria de Ricardo Crush. Já no ano da sua fundação, em 1991, o Sinteste RN realizou sua primeira greve. Naquela época, a luta era contra as medidas do governo Collor, que nos seus primeiros 15 dias de mandato lançou um pacote econômico que bloqueou o dinheiro das poupanças e contas correntes de pessoas físicas e jurídicas. Dulcineia Montenegro, que foi uma das fundadoras do Sinteste, nos conta como foi esse início. A luta do Sinteste começou por dentro da FURN. Aí depois separamos e criamos o Sinteste, levamos muitas lutas, ganhamos, levamos tanto politicamente nas discussões da universidade, como entramos também na justiça, né? Tivemos ganhos políticos enormes. Mas eu digo sempre que vale a pena a luta, nunca ninguém deve desistir. A gente só consegue alguma coisa com muita luta. E foi em uma dessas lutas históricas, no ano de 2001, durante o governo FHC,
que o Sinteste conseguiu a paridade entre os servidores ativos e aposentados e a incorporação da GAI, como nos conta o advogado Carlos Alberto. No salário do servidor, ele ganhava mais gratificação do que salário, né? Com a greve de 2001 que reivindicou o final da GAI, né? Com isso, o servidor dos técnicos administrativos das universidades conseguiram acabar com a gratificação e isso foi um precursor para permitir a criação do PCCETAI, que também traz a ausência de qualquer gratificação. Então, os técnicos administrativos são uma das poucas carreiras dentro do Serviço Público Federal que não tem gratificação, tem salário puro, só salário. É uma pena, né, que muitos trabalhadores tenham sido beneficiados com a luta, né, dos sindicatos, das pessoas que correram atrás de tudo e simplesmente hoje não querem saber de sindicato, muitas vezes nem entendem do que se trata, né? Rebouças, as greves no serviço público são sempre muito criticadas, basicamente isso que eu falei agora, né? Pela sociedade. Qual é a necessidade das greves, né? E como é que ela se organiza? Porque eu acredito que quando a gente vê na mídia, né, a greve que vai acontecer e tal, a gente vê muito aquela questão ruim, né, das pessoas que se aproveitam dos movimentos e tudo mais. Mas como é que é feita e qual é a necessidade efetiva de uma greve? Uma greve no serviço público, ela atinge principalmente as pessoas mais humildes, mais carentes, mais pobres, nas áreas principais estratégicas como saúde, educação, segurança públicas. Então, nesse sentido, a greve dos servidores públicos ela não tem um apoio da maioria, mas tem um apoio de setores da sociedade, de segmentos da sociedade. E justamente é a greve que faz com que se melhore aquele serviço público e melhore as condições de trabalho e salariais do servidor público. Com o diálogo entre o sindicato e a população, muitas vezes nós quebramos essas barreiras e a população tende a compreender de forma mais lenta, mais gradual, mas tem compreendido nesse sentido. Tendo em vista, por exemplo, a greve geral que houve agora neste ano, onde a população apoiou contra o governo, esse governo que está aí, o governo Temer. E outras greves. Os ganhos que os servidores públicos, principalmente os federais, tiveram nesse período, de 88 para cá, com a Constituição de 88, foram frutos, todas foram frutos das greves. A começar por essa que o VT se referiu, com a paridade entre aposentados e ativos, quando os aposentados ganhavam muito menos do que o ativo. E a partir dali, com a greve que nós fizemos nacional, na FASUBRA, que é a Federação dos Técnicos das Universidades, fez com que o salário do aposentado, até hoje, seja igual ao salário do ativo e todo o ganho que o ativo tem, o aposentado tem. E que o governo tende a querer tirar isso aí. A mesma coisa foi uma gratificação, foi inédito. Nós conseguimos uma gratificação de 160%. E com outra greve nós conseguimos incorporar essa gratificação, que é isso que nós temos até hoje, inclusive, no plano de cargos técnicos das universidades. Entendi. Flauzino, o surgimento de um novo sindicato que diz representar os técnico-administrativos de nível superior tem causado aí uma confusão em muitos servidores. Alguns acham que o Sinteste perdeu a legitimidade de representá-los. Fale sobre isso, Flauzino. Primeiro, lamentar que parte da nossa categoria tenha feito a opção por criar um novo sindicato. Esse surgimento do novo sindicato, ele divide a classe trabalhadora. E aí, isso favorece o patrão. Unir, para conseguir mais coisas ainda vai... Favorece o patrão. Exatamente. Então, eu entendo de forma equivocada, parte da categoria fez a opção por a criação de um sindicato de representar o pessoal da classe E, dentro do serviço público. Na realidade, esse processo é um processo, como eu já disse, só divide. Então, podíamos estar construindo junto, isso sempre fizemos a proposta e sempre estamos à disposição para a luta conjunto dentro dos trabalhadores, mas para o trabalhador como todo é ruim. É prejudicial, porque não dá para você pegar uma categoria, tirar uma fração de dentro dessa categoria e representar essa fração no sentido de como vai negociar para essa fração especificamente. Eu não vejo uma saída nisso. O Sinteste representa todos os técnicos administrativos, o Sinteste aqui da UFRN e o FESA, tá certo?
os outros sindicatos em nível nacional representam todos os secretariados administrativos das universidades. Certo. Seja da letra A à letra E. O surgimento desse novo sindicato não impede o Sinteste da sua representatividade. A carta sindical que o Sinteste tem, em nível estadual, lhe dá o direito de representar todos os trabalhadores do ensino superior no Estado. Os trabalhadores das universidades particulares, os trabalhadores do IF e outros que quiserem vir se associar ao Sinteste, a carta sindical lhe permite, ele nos dá direito a isso. Mas só fechando na sua pergunta, o Sinteste, a gente que faz a direção do Sinteste, lamenta essa criação desse novo sindicato por parte da classe dos trabalhadores e dizer que esse sindicato não tira o direito do Sinteste apresentar os técnicos administrativos. A nossa carta sindical permite e vai continuar permitindo representar todos os técnicos administrativos, da letra A a E, em todas as atividades que vai daqui para frente. E a luta das conquistas vai ser única. Quando o Sinteste, junto com a FASUBRA, conseguir uma nova negociação, num processo de reajuste salarial ou outro benefício, os companheiros da letra E vão estar contemplados do mesmo jeito, desde a letra A, B, C, D e E, todos serão contemplados dentro da mesma vitória. Sinceramente, eu não vejo como esse novo sindicato vai conseguir representar só um extrato dessa nossa categoria. Então, a gente só lamenta essa criação, porque divide realmente o poder dos trabalhadores e beneficia o patrão. De certa forma, a gente fica aqui se perguntando por que, né, essa divisão, né? Se já tem alguém que represente, né? Rebouças, eu vou pedir para você ser sucinto um pouquinho nessa última pergunta, porque a gente vai continuar no próximo bloco, certo? Como vimos aqui na matéria, algumas conquistas só foram possíveis por causa das greves, como você bem falou, né? Nesses anos que você está no sindicalismo, que outros ganhos as greves do Sinteste trouxeram para a categoria? Olha, pode começar, a gente termina no outro bloco, não tem problema. As reposições salariais, as perdas salariais que nós conseguimos repor, parte delas, direitos que nós tínhamos já perdido, novos direitos, os avanços internos nas universidades, na democratização da universidade, a participação dos técnicos nas instâncias de deliberação da universidade, em colegiados superiores nas universidades brasileiras, entre outros pontos, foram avanços que nós tivemos, fruto da luta direta, da ação direta, das greves, com ocupações inclusive. Né? Nós paralisamos os transportes, paralisamos setores importantes da universidade, cumprindo sempre a legislação, os 30% no setor de saúde e nos lugares onde tem serviços essenciais. 26 anos, sem dúvida, não foram poucas conquistas, né, nisso aí. Então, o nosso assunto hoje são os sindicatos, a importância de se sindicalizar e entender melhor o trabalho dessas pessoas que estão aí a favor dos trabalhadores. 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, no nosso último bloco, que conversa sobre a história do Sinteste RN e a importância de ser sindicalizado, com a presença de Manuel Euflauzino, que é coordenador do Sinteste RN, e José Rebouças, que é servidor da base do Sinteste e um dos fundadores do nosso sindicato. Vamos agora para o nosso último bloco. Euflauzino, além de ser representado nas questões trabalhistas, na luta por mais direitos e tudo mais, que outros benefícios, né, o servidor da UFRN e o FERSA têm ao se tornar sindicalizado, no caso? Aí a gente, lógico, cumprindo o papel principal do sindicato, lutar pelos direitos dos trabalhadores, junto com a nossa base, muitas conquistas já foram citadas no bloco anterior, certo? Mas além do benefício de ser sócio do sindicato, que o sócio, nós, como direção, somos sócios também, então todos os sócios têm direito a tudo e é dono de tudo. Mas aí não só da luta viva os trabalhadores também, nós também buscamos momentos de confraternizar, momentos de formação sindical para as nossas bases, para as pessoas que se interessam mais pelo movimento sindical, até para formá-los e eles, futuros seres diretores do sindicato. Mas, tratando também da confraternização, nós temos uma importantíssima que é a confraternização de final de ano, certo? Essa agrega, acho que não nossa base toda, porque nem todo mundo consegue ir para uma mesma atividade ao mesmo tempo, mas uma grande parte. E aí é aquele momento em que a gente sabe que a data natalina já é uma data que, por si só, desperta aquele interesse de confraternizar. Mas você reencontra companheiros que já estão aposentados, outros que trabalham em setores diferenciados, outros que já estão
em outras instâncias, mas vem aqui para nos prestigiar nesse momento de confraternização. E além das reuniões dos setores, como também coisas específicas, como seminário para aposentados. No final, uma confraternização para a companheirada também se agregar, se confraternizar, buscar e rever aqueles velhos companheiros de trabalho. Mas o papel principal sempre cumprindo, que é a defesa dos direitos dos trabalhadores, a luta por melhoria ou por manter e ampliar os seus direitos. E os sindicalizados, eles têm direito a assessoria jurídica, por exemplo? Tem. A gente viu no VT, a nossa assessoria jurídica, ela atende todas as quintas-feiras, a partir de 14 horas. Então, por ordem de chegada, as pessoas que precisarem da assessoria jurídica vá até o sindicato, ou precisando pode ligar num outro momento para o telefone que a gente agenda no escritório dele. Tem cartão afinidade, tem o cartão afinidade que dá desconto aos trabalhadores, tem o processo de uma boa parceria com a FUNE, que é a nossa associação, que trata da questão do benefício, na questão do processo de compras de materiais. Aí a palavra me foge agora, mas é a questão assistencial. Sim. Então, uma parceria muito boa com os companheiros da FUNE, e o Sinteste está sempre trabalhando atividades conjuntas com esses trabalhadores. Mas, pontualmente, a gente tem o papel principal, mas sem deixar de esquecendo a questão da diversidade, que é a confraternização com os outros trabalhadores e também esse direito, e tentando ampliar, viu? A gente tem um convênio também com o SESC, está tentando ampliar os convênios com teatros, cinemas e outras entidades para também oferecer cultura para os nossos associados. Isso é importante. No final eu vou dar todos os endereços, mas a sede do Sinteste fica tão pertinho ali da UFRN, vai lá, bate na porta, tira as dúvidas, não tem problema nenhum. É importante isso aí. Ali em Mirassol. É lá no Mirassol. Rebouças, com reforma trabalhista, o imposto sindical não existe mais, né? É importante o trabalhador saber disso. Porém, o Sinteste nunca recebeu imposto sindical e se mantém nesses 26 anos, apesar da arrecadação dos sindicalizados, né? Porque a direção do Sinteste optou por não descontar o imposto sindical dos trabalhadores, por exemplo. Qual é essa diferença aí? Além da direção do Sinteste, as direções dos diversos sindicatos e técnicos administrativos das universidades em todo o país, através da nossa federação, a FASUBRA, optou por isso, por uma questão programática e de princípios. Porque nós defendemos um sindicalismo combativo, um sindicalismo onde os próprios trabalhadores que se financiam contribuem. Então, essa contribuição mensal é o suficiente, vamos dizer assim, para manter essa luta. E essa qualidade, política, né? E a qualidade, sem precisar daquela mãozinha do Estado. À medida que o imposto sindical ele vem pela administração estatal, que tira do trabalhador um dia de trabalho durante o ano, é uma ingerência. Então, nós não aceitamos, é uma questão de princípio, e nós devolvemos. A lei manda receber, se registra lá na contabilidade e se debita e credita na conta do trabalhador, e ele recebe isso. Nós não concordamos com isso. É porque são tantas reformas, né, que está difícil do cidadão acompanhar, né, de ver todas as mudanças. Já não entendiam muito o que é que tinha antes, né? Agora com as reformas ficou mais complicado ainda, né? Então a gente tem essa obrigação, esse dever. Até porque essas reformas vieram para tirar direito dos trabalhadores, e nós vamos continuar lutando para inviabilizar aquilo que já foi aprovado. Mesmo tendo sido aprovado, nós vamos enfrentar o governo, vamos enfrentar toda essa estrutura estatal para diminuir o máximo possível esses ataques que virão com a reforma que foi aprovada, a reforma trabalhista. Perfeito. E vamos continuar também trabalhando para impedir a reforma previdenciária, que também vai tirar direito dos trabalhadores, de uma forma geral. Vamos lutar, né? E o Flauzino, para quem deseja se filiar ao Sinteste, como é que deve proceder? Eu já falei ali onde fica, né? Tudo mais, a gente vai dar as informações no final, mas de fato, como é que faz para se sindicalizar? Só reforçando a importância dos trabalhadores se filiarem ao sindicato. O sindicato é a ferramenta que os trabalhadores têm para defesa dos seus direitos. E essa conjuntura que se apresenta no momento com um governo ilegítimo que chegou no poder, usurpou o poder de uma presidenta eleita, com todas as críticas que a gente tem com o processo eleitoral, com o processo que aconteceu, mas dizer para a companheirada,
é importante que todos os trabalhadores se filiem ao seu sindicato, nesse caso específico, ao Sinteste. Então, a gente normalmente funciona nos reuniões setoriais, a gente vai lá e identifica as pessoas que não são sócias e ali a gente passa. Alguns trabalhadores vão até a sede do sindicato e também preenche, e também tem no site. O site do sindicato, os endereços você vai dar daqui a pouco, mas o sindicato tem uma página que lá você também encontra o formulário onde você se sindicaliza. E aí, só reforçando e o chamado, a importância dos trabalhadores se sindicalizar e, por favor, venha se sindicalizar. Por quê? Porque a gente tem que fortalecer essa nossa ferramenta que vai, com esse fortalecimento, lutar e tentar novas conquistas. No mínimo, nesse momento, manter a que nós temos. Porque a conjuntura é tão danosa, é tão complicada que, para manter o que a gente tem agora, a gente tem que somar força. Por isso também, aquela nossa momento anterior da divisão do movimento, que não ajuda em nada. Então, é importante a gente reforçar, fortalecer a nossa ferramenta de luta, que é o nosso Sinteste. Infelizmente, gente, nosso tempo é muito curto aqui no Diálogo Plural. José Rebouças, muito obrigada pela presença aqui. Manuel Flauzino, mais uma vez aqui no Diálogo Plural. Muito obrigada pela presença. Venham mais vezes também para a gente debater sobre essas coisas. O José Rebouças está à frente do Sindijorne. Vou pegar no teu pé, viu, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E se você quiser mais informações sobre o nosso Diálogo Plural, acompanhe nossas atualizações no Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.